Mas, meus irmãos, da parte de Deus, estava pensando, meditando numa palavra, essa palavra falou comigo de maneira extraordinária, né? Na verdade, foi quando eu ouvi um vídeo sobre alguém falando que talvez essa fase da juventude seja a melhor fase da minha vida, né? Estava vendo um vídeo e a pessoa falou isso. E na hora que essa pessoa fala isso, eu parei um pouco e pensei, por que seria a melhor fase da minha vida? Eu ainda não tenho tudo que eu quero, ainda não tenho todos os meus objetivos concluídos, ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer, em muitos lugares eu gostaria de estar, conhecer pessoas novas, estar em ambientes diferentes. Então por que eu tenho que dizer que essa é a melhor fase da minha vida? Se aparentemente não é, né? Mas ele começa a falar que é a melhor fase da nossa vida pela força, pelo vigor, pela aquilo que nós temos por sermos jovens. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus que está lá em 1 João, capítulo de número 2, no versículo de número 14, que diz assim: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ou seja, o apóstolo João está dizendo que ele escreveu, né, essa parte da palavra, né, para mostrar que eles já conheciam o Pai. E depois ele fala: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Ou seja, depois ele fala: eu vos escrevi pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi filhos, jovens, porque sois fortes. Aí eu me perguntando e eu pensei, realmente é a melhor fase da nossa vida. Mesmo que esteja passando por qualquer dificuldade, ou por qualquer problema, ou por qualquer crise, essa é a melhor fase da nossa vida. Porque é onde nós temos força, é onde nós temos disposição, é onde se nós usar a força que nós temos, né, usarmos a força que nós temos para colocar debaixo da mão do Senhor, eu tenho certeza que pode ser um grande impacto no mundo. Porque se nós paramos para olhar o ministério de Jesus ele não era por pessoas anciãos, por homens velhos, embora Jesus já tivesse lá seus 30 anos, mas ele era novo, ele era jovem, ele tinha ainda a sua capacidade de poder usar de sua força para que seu ministério fosse completo. Então nós temos sim força, e nós como jovens temos força e temos capacidade tanto de influenciar como de fazer coisas que muitos de nossos pais não têm mais, né? Nossos pais já cansados, eles não têm mais a força que nós temos, o vigor que nós temos de fazer as coisas que nós fazemos. Então o apóstolo João ele está mostrando, ele está deixando bem claro: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Sabe, talvez Satanás quer colocar na nossa mente que nós somos fracos, que nós não conseguimos, que nós estamos cansados, que é muita coisa, que nós não temos tempo, mas isso é mentira, isso não é verdade. Nós temos tempo, nós somos fortes e nós conseguimos fazer qualquer coisa, porque nós somos jovens. Só que Satanás tem colocado na nossa mente, na nossa cabeça, que não, você não consegue, você não tem tempo, você precisa tirar um tempo de descanso. Descanso para quê, irmão? Nós somos jovens. Nosso descanso não é nessa terra. O que nós precisamos é saber organizar a nossa vida para que quando nós estivermos mais velhos, a gente possa sim descansar. Mas agora que nós somos jovens, nós temos que fazer coisas para Deus, nós temos que nos doar para Deus, porque é isso que Deus espera de nós. E ele fala: vocês são fortes. Então, diante dessa palavra, eu não posso dizer que eu sou fraco, eu não posso dizer que eu não tenho tempo, eu não posso dizer que eu estou cansado, porque a palavra de Deus está dizendo que eu sou forte. E eu tenho que usar essa força para que eu possa entrar, como a própria palavra diz, que é saquear as portas do inferno. Né? A igreja, o inferno não vai prevalecer. A igreja vai avançar. E onde a igreja vai avançar? Quando eu usar a minha força que eu tenho para fazer aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para algo, Deus tem um propósito na minha vida, Ele quer que eu cumpra esse propósito. Então muitos nós temos aquele pensamento: não, eu sou muito novo, quando eu estiver mais velho eu faço algo para Deus. Não, Deus quer que a gente faça agora, porque agora é o tempo da nossa força. Eu olho a vida de muitos irmãos que já são mais velhos e eu vejo neles o quanto eles queriam ter a minha idade para poder fazer algumas coisas que eu não faço. Eles falaram: rapaz, se eu tivesse a tua idade eu faria isso, se eu tivesse a tua idade eu estava fazendo isso, se eu tivesse a tua idade eu estava no campo missionário, se eu tivesse a tua idade eu estava evangelizando, se eu tivesse a tua idade eu estava buscando mais a palavra de Deus. E coisa que muitas vezes nós não queremos, por quê? Porque a gente pensa: não, sou muito jovem, quando eu tiver mais velho eu faço.
Só que pessoas mais velhas não têm mais esse tempo, não têm mais essa prioridade. Por quê? Porque o tempo já passou e elas gastaram a força dela muitas vezes bebendo, se prostituindo, usando drogas, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E agora, quando elas vêm para Deus, elas não têm mais essa força, não têm mais o mesmo vigor. Talvez não tenha mais a mesma disponibilidade, porque casou, porque teve vários filhos, porque tem atarefado com muito trabalho. E nós, como somos jovens e talvez não temos tudo isso, porque também nós trabalhamos, né? Também a gente é ocupado, mas a gente não tem tudo isso, então a gente consegue sim usar esse tempo para que a gente possa servir o reino de Deus, servir a igreja, servir os irmãos, porque isso é o que Deus espera de nós. Ele fala, e a palavra de Deus está em vós. Nós temos que meditar na palavra, nós temos que buscar o conhecimento de Deus através da palavra. A palavra de Deus diz, inclusive no capítulo de número 2, no versículo 4, que aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, se nós somos jovens, se nós temos força, é notório que Deus quer que nós usamos essa força para meditarmos na palavra, para buscarmos o seu reino, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer isso, está nítido na palavra de Deus. Por quê? Porque quem não conhece a palavra de Deus não conhece a Deus. Ah, mas eu rodo, eu sapateio, eu falo língua. Você lê a Bíblia, você conhece a palavra? Então você não conhece a Deus. Se você não faz isso, você não conhece a Deus. Por quê? Porque o conhecimento de Deus se dá pela intimidade que nós temos com Deus. E a palavra de Deus é onde nós ouvimos a voz de Deus, né? Então, nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós. Nós precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus, todos os dias buscarmos o conhecimento que vem da palavra de Deus, todos os dias nos lançarmos na palavra de Deus, para que possamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós terminamos de ler o texto que fala e já vencestes o maligno, interessante que ele fala que nós já vencemos o maligno, mas primeiro ele fala que nós somos fortes e que nós temos a palavra de Deus. E hoje o diabo ele está vencendo muitos jovens, por quê? Justamente por quê? Porque o diabo quer colocar na nossa mente que nós não temos força, que nós somos pessoas muito ocupadas, que nós não temos tempo para nada, né? E então nós acabamos esquecendo a igreja, deixamos a igreja em último plano, deixamos a intimidade com Deus em último plano. Quantas vezes nós não lemos a Bíblia porque a gente diz, não tenho tempo de ler a Bíblia, mas a gente consegue passar 2 horas no Instagram, a gente consegue passar 2 horas no TikTok, a gente consegue passar 2 horas jogando, e nós paramos e olhamos para Deus e falamos, Senhor, eu não leio outra palavra porque eu não tenho tempo. Medite, será que realmente nós não temos tempo de ler a palavra? Será que de 24 horas durante o nosso dia, nós não temos um momento que a gente para e fala, cara, eu vou tirar esse momento para ler a palavra? Será que a gente não tem? Se não tiver, é preocupante, né? Então, por que muitas vezes o diabo ele está vencendo a nossa juventude? Porque ele está nos dizendo que nós somos fracos, que nós não temos tempo. E nós temos tempo, só que a gente usa para outras coisas, aí a gente não se lembra, né? Então, ele fala, depois já venceste o maligno, depois que ele fala que nós somos fortes e que nós temos a palavra de Deus em nós. Então, nós somos fortes por quê? Porque nós temos a palavra de Deus em nós. E o fato de nós termos a palavra de Deus em nós, por isso nós vencemos o maligno. Então, muitas das vezes nós não conseguimos vencer o diabo, não conseguimos vencer as nossas lutas, as nossas guerras. Por quê? Porque a gente não tem a palavra de Deus, a gente não está priorizando a palavra de Deus, a gente não está colocando Deus em primeiro plano, a gente coloca tudo em primeiro plano, e quando tudo está errado, a gente vem para Deus e fala, Senhor, resolve esse meu problema. E Deus fala, não é assim que funciona. Primeiro você coloca diante de Deus tudo que você tem que fazer, tudo que você vai fazer, apresentar diante a Deus, e depois você faz, porque aí Deus está no controle de tudo. Então ele fala, eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Isso é uma pedrada na cara do diabo. Nós somos fortes. O diabo vai dizer, você não é forte. Mentira do Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele mente até hoje. Ele mentiu desde o princípio. Ele mente até hoje. Vai continuar mentindo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E ele faz o que lhe é próprio. Então, essa é uma mentira. Isso não é verdade. Que nós não temos tempo. Que nós não temos tempo. Sou muito jovem. Não é a minha idade. Isso é mentira do diabo. Então, nós temos que meditar na palavra, nós temos que buscar esse conhecimento da palavra, porque somente através desse conhecimento da palavra nós teremos forças para vencer o diabo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.